Vou trazer aqui nosso querido Joaquim de Carvalho, que já está com seu convidado aqui na sala de espera. Boa noite, Joaquim, tudo bem? Boa noite, Dani. Tudo bem? Estava ouvindo aí a análise de vocês, muito boas, viu? As análises. Gostei. Perfeito, bom, né? Dinâmico aqui, deu um certo dinamismo. Você tem convidado hoje, né? Temos, sim. Eu vou conversar com o Lúcio Massaferri Salles, que ele é psicólogo, filósofo, jornalista. Então, vamos ter um bate-papo aqui. Vamos tentar entender, entre outras coisas, a doença que acometeu o Brasil nos últimos anos. E vamos falar da mente do Jair Bolsonaro, né? Tentar entender. Tentar entender, né? Vai ser bom, é bom a gente tentar entender essas complexidades todas. Obrigada aqui a todos que colaboraram com a gente. Continue aí, porque o negócio vai ficar interessante. Beijo, Joaquim, bom programa. Beijo, até mais. Tchau. Bom, boa noite, comunidade. Deixa eu chamar aqui o Lúcio Massaferri Salles. Lúcio está aqui conosco. Lúcio, boa noite. Obrigado por atender o nosso convite. Boa noite. Essa conversa, uma conversa sobre o que está boa noite a todos. Está pegando, né, Lúcio? A palavra é sua, pode fazer a sua saudação, mas sempre quando eu peço uma saudação, eu já faço uma provocação, né? Qual é a doença que acometeu o Brasil? E já estamos na fase de recuperação ou não? A palavra é sua. Boa noite, Joaquim. Boa noite a toda a comunidade 247. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Olha, qual a doença que acometeu o Brasil? Eu acho que estamos aí há alguns anos, né, sofrendo um processo de desestabilização. Eu não diria nem sociopolítica, eu diria psicossocial, de anos, né? Vamos ver se a gente consegue agora retomar o rumo, né? Alcançar um equilíbrio, porque as relações, né, das pessoas aqui no nosso país, elas ficaram bastante abaladas, eu diria, no mínimo, nos últimos 8 anos, para não fazer um fechamento de uma data exata, né? Mas já tem tempo, as coisas estão bem desarmônicas, né? E que você, como psicólogo, o que aconteceu conosco? Quer dizer, eu não sei, claro, que não existe uma doença de massa, existe de pessoas. Mas de onde veio tanto ódio? Qual é a sua avaliação sobre isso, até como filósofo, não só como psicólogo, Sim. né? Até como conhecedora da história? O que aconteceu conosco? Olha, eu creio que são vários fatores, né, que a gente pode pensar aqui para tentar entender, né? Uma vez estando, né, no olho do furacão, digamos assim, né? Porque no momento que eu estou aqui compartilhando, né, algum entendimento do vivido, eu estou dentro disso também, né? Tentando compreender, vivendo. Olha, eu acho que essa desarmonia, né, essa onda de intolerância, essa onda de ódio, né, essa espécie de uma depressão com uma atuação cotidiana, psicossocial intensa, né, que não é uma depressão. Eu vejo assim, a população nossa não como uma depressão de paralisia, né, mas assim um adoecimento mesmo coletivo, com um empobrecimento muito grande das relações, né? Um ódio muito exacerbado, e eu acho que aí, entrando os fatores, né, não se deve a um aspecto só. Eu acho que isso vem numa progressão ao longo dos anos, né? Fim do governo Lula, por exemplo, eu vou localizar aqui uma data, vamos dizer assim, 2010, na passagem, né? Coisas estavam acontecendo antes, né, coisas boas para o país, descoberta um pouco antes do pré-sal, o país numa evolução de taxa de desemprego baixíssima, né, uma ascensão de poder aquisitivo, né, das classes que chamam de classe C e tal, mas o pessoal que era considerado assim com poder aquisitivo baixíssimo passou a poder fazer muitas coisas. Isso veio junto de uma série de atos, de eventos, de propaganda política e do uso da internet junto também. Ainda tem nesse aspecto, né? Porque esse período que a gente está falando, né,
2010 em diante, coincide com o advento com muita força das plataformas, ou seja, a mudança na velocidade das comunicações, né, das relações faladas, escritas, por imagens, por vídeos, e surgem os memes em vários canais. Eu acho que isso tudo junto e com um programa de desestabilização, sabe, Joaquim, que ocorreu aqui no Brasil. Eu creio que isso aconteceu. Agora, tem uma ação que a gente percebe, de alguma maneira, que veio de fora, não sei qual avaliação você faz disso, porque teve manifestação, 2013 tinha manifestação, também teve antes, no mundo árabe, que desarrumou tudo lá, no Oriente Médio, sim, e nós tivemos aqui. Então tem uma questão também, me parece haver um movimento internacional, sim, que acaba, de alguma maneira, dividindo o país. Essa que é a verdade. Gera, sim, uma crise muito grande. Que avaliação você faz desse cenário, dessa hipótese, né, de que vem de fora, esse ódio é disseminado aqui, e, sim, com isso você derruba o país, você faz o país retroceder bastante. Então, Joaquim, pessoal, eu creio que, no meu entendimento, veio de fora. Aliás, veio não, ainda vem, né? O nosso Brasil, ele tem uma relação geopolítica, principalmente com as nações mais poderosas, e a maior de todas, imperialista, né, ainda, que é os Estados Unidos da América, de colônia. É complicado falar isso, a questão inclusive para discussão, mas nós somos extremamente influenciados. Então eu creio que houve, sim, uma ação de desestabilização vindo de fora. A gente pode pegar por essa via, hoje, com tudo que a gente já sabe sobre a Operação Lava Jato, as influências, né, que houveram do exterior, Departamento de Justiça estadunidense. A gente também, você citou aquele movimento que não é um movimento homogêneo, né, da Primavera Árabe, 2011, 2010. Não é homogêneo, mas numa mesma região. Eu acho muito importante para a gente tentar entender, veja bem, isso tudo é muito recente, né? Tem pouco tempo. A gente não tem um afastamento para ter um entendimento com toda clareza, né, como os acadêmicos gostam de fazer, né, uma compreensão com esse distanciamento. Isso é recente. Agora, há, sim, né, um programa pensado que envolve propaganda política e desestabilização de governos de determinados países. Isso é um fato. Apenas para destacar algo que reforçou ao longo dos anos, porque, veja bem, eu gostaria muito de compartilhar uma questão, que eu acho que, inclusive, já comentei contigo, que no ano de 2012, na UFRJ, estávamos uma vez numa reunião do Laboratório de Filosofia Política, um laboratório do qual eu faço parte, né? O líder do laboratório chegou em 2012 e, numa roda conosco, soltou que ele tinha escutado de um grupo, né, do qual fazemos parte maior, né, que envolve professores pesquisadores da Espanha, do México, do Uruguai. Chegou de que um golpe estava se avizinhando do Brasil, mas assim mesmo, né? Eu não me esqueci desse fato, eu cito ele em alguns lugares, em artigo que eu já fiz, em alguns vídeos também, porque na época ficamos assim meio sem entender, 2012, imagina, né? E no ano seguinte, nos mesmos moldes do Paraguai, né, que foi um ruíço político, né, algo como um impeachment, né? Então, no ano seguinte, 2013, no rastro se a gente pensar em Primavera Árabe, acontece aquela eclosão de rua, né? Aqueles movimentos sociopolíticos de manifestação de rua, começou com o preço da passagem, e depois veio a questão do superfaturamento de estádios, não vai ter Copa. E, a bem da verdade, a gente olhando com o distanciamento hoje, uma coisa meio difusa, né? O recado, inclusive, eu fui em alguns, Joaquim, no início eu cheguei, depois eu recuei, porque sem conseguir localizar com exatidão, tinha algo esquisito ali. O recado que acabou sendo dado, mesmo com Dilma ganhando no ano seguinte, 2014, mas o recado, no geral, que foi explorado pela mídia
tradicional e lá no exterior também, foi que o governo de Dilma não era bom. A insatisfação era com o governo. Esse foi o recado. E o que estava nas ruas não era exatamente, era uma coisa mais difusa. Então, eu acho que conseguiu, de um certo modo, né, o que alavancou aquela movimentação ali, acabou guinando para essa direção, aquelas manifestações muito parecidas com o que ocorreu lá em Tunísia, Egito, se chama de Primavera Árabe, né? Que tem um mentor intelectual ali, tem um livro dele chamado Das Ditaduras à Democracias, chama-se Janet Sharp, né? É um cara que é estudado pelo pessoal que estuda guerras híbridas, principalmente por militares, que ele prega o uso de uma não violência para troca de regimes que eles chamam de autoritários, né? E que é muito questionável o que eles chamam de regimes autoritários. É uma questão bastante complexa, eu acho, né? Interessante, o que você fala é que a gente está falando da origem ali. Essas manifestações começaram há uma semana do início da Copa das Confederações, quando o Brasil estava indo para a vitrine internacional. Isso é verdade. Porque a Copa do Mundo é uma vitrine, você mostra o país. E é uma oportunidade grande de você valorizar o país, né? E aqui começaram aquelas manifestações, e como você disse, começou com uma pauta legítima, né, dos 20 centavos. Aquele movimento sempre fazia, todo ano, toda vez que tinha aumento de passagem, ela fazia realmente protestos, é verdade, mas ele foi absolutamente capturado. Aí começou a entrar umas pautas estranhíssimas, né? O tal padrão FIFA, a Dilma tinha mais de 70% de aprovação, de ótimo ou bom. Aí ela começa a cair, ela ganha mesmo assim a eleição de 2014. Quando você analisa, ainda nós não conseguimos, eu como jornalista tenho muita vontade tenho certeza de que nós vamos encontrar essa resposta, que é que mão se moveu, onde está a origem, que não foi acaso. E justamente entra uma pauta do Ministério Público, que eles estavam para votar uma PEC que iria, enfim, retomar o princípio constitucional de quem investiga a polícia, e o Ministério Público faz o controle externo da polícia. E essa PEC entrou, derrubaram, e isso é aprovado no Congresso. Mas aí não foi aprovado, aí depois foi aprovada a sancionada lei da delação e outras mudanças que acabaram resultando num cenário mais negativo para o Brasil. Muito interessante, nós vamos continuar a falar aqui sobre o cenário político, mas eu quero colocar já uma questão do Cláudio Alves, né? Que é justamente sobre a mente de Bolsonaro. Vamos tentar falar um pouco sobre isso, e depois eu gostaria muito de falar sobre o retrocesso de uma coisa que você conhece muito bem, que é na área da saúde mental. Parece um pacote. O Brasil vinha avançando e agora já há ensaios de retrocesso, inclusive na saúde mental, mas isso é em todas as áreas, é um pacotão. A legislação trabalhista realmente é uma volta, né? O que aconteceu é uma regressão, né? Nós vamos falar sobre isso, mas antes vamos tentar entrar nessa discussão que eu acho muito interessante, que é a mente do Bolsonaro. Só para lembrar, ele hoje voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal, voltou a atacar, na verdade, 2 ministros, o Alexandre de Moraes e o Barroso, e aí ele está voltando a ser o que ele sempre foi. Ele sempre deu um tempo. E aí, me permita, viu, Lúcio, lembrar uma vez uma conversa que eu tive com meu amigo Tim Lopes, né? Uma discussão, uma conversa de jornalista, trabalhava na mesma redação, na TV Globo, e aí ele me lembro dele ter falado: Joaquim, canalha não muda, canalha dá um tempo, sempre assim. Então, o Bolsonaro parece que é o exemplo dessa definição do Tim Lopes. Mas a questão é a seguinte: Cláudio Alves coloca aqui essa pergunta. Com base nos impropérios que Bozo diz, concluo que Bozo é homossexual latente. O que o senhor acha? E os apoiadores dele também o são? É uma questão que ele está colocando, não é uma questão preconceituosa, é apenas colocando como talvez uma questão de sexualidade mal resolvida do Jair Bolsonaro. Mas isso eu passo para o psicólogo Lúcio Massaferri, se é que ele pode fazer alguma análise sem ter o Jair Bolsonaro como paciente. Olha, difícil, né? Assim, eu não conheço pessoalmente essa figura, mas assim acompanho
na maior parte das vezes, as barbaridades, né, que ele fala e faz também, e parece que faz questão de fazer, né, muito mais do que fazer, que gosta, né, tem um gozo ali, tem um prazer, inclusive, nesse aspecto, que o Cláudio, né, foi o Cláudio que perguntou agora, né? Cláudio Alves está sempre presente aqui. Isso, a impressão que eu tenho é que tem um prazer ali, um gozo nisso, né? Nessa postura, nessas falas, para além de homofóbicas, para além de preconceituosas, eu acho que ainda é pior, né? Porque é como se ele marcasse com uma dose de agressividade bastante contínua, né? Desde que ele está em tela como presidente e tal, há uma continuidade disso. Por isso que eu acho também que não vai mudar, né? O que o seu amigo falou, né? Quem tem essa constituição de caráter ou de falta de caráter, enfim, dificilmente vai mudar, porque há um prazer nítido, né? Em ser agressivo, há um prazer nítido em ser ofensivo, há um prazer, um país, por exemplo, no final do ano passado, né, tendo essa maré de desgraças, né? Eu vou além da pandemia, nós temos aí tudo que aconteceu, o golpe, prisão de Lula, incêndio em museu, pode elencar aí que o Pantanal, a pandemia, 600 nem sei quantos mil mortos, o medo, o pavor das pessoas na condução diária, uma doença que bem no início, eu pelo menos estou falando do pavor que eu não tinha a menor ideia, como é que vai pegar isso em 2 dias você está internado. A minha esposa perdeu um colega de trabalho enquanto ela estava em casa se tratando, recuperando de Covid, eu morrendo de medo de acontecer algo com ela, um colega dela foi internado e foi embora rapidamente. Então, uma coisa... E aí você vê, eu estou destacando isso, porque você vê no final do ano essa figura dançando num iate, né? Música funk e tal, e uma letra extremamente agressiva, né? Ofensiva, mais uma vez. E o que chama a atenção, estou destacando isso, porque isso a impressão que dá é como se fosse um modus operandi, como se fosse um programa, como se fosse está ali para isso também, causar esses abalos, né? Numa sociedade que tem fraturas, eu acho, né? A nossa sociedade brasileira tem fraturas étnicas, nós temos problemas de identidade, identitários que são apontados também, né, por outras pessoas, que são exploradas, eu acho que muito de fora também, culturalmente. Aí essa figura que tem essa característica, eu fico dividido entre querer fazer aqui uma coisa meio de psicanálise selvagem, que eu não gosto, né? Rotular, eu não conheço, nunca escutei, nem sei se é o tipo de pessoa que procura uma terapia, uma análise. Tem gente que não vai procurar nunca, né? São pessoas transgressoras absolutas das regras mínimas de convivência, que elas estão gozando o tempo todo, né? No sentido, não há um sofrimento que as faça reconhecer que elas precisam de algum tipo de ajuda. Está o tempo todo debochando de tudo, o tempo todo xingando, o tempo todo pisando nos outros. Então, isso acho que faz parte de um conjunto de ações que acaba ajudando no que a gente estava falando no início da conversa hoje aqui, que é essas ações que deprimem uma boa parte da população. Deprime no sentido de encolhe, diminui essa potência de vida, de alegria, de investir em algo nas relações, né? E o brasileiro tem características muito afetivas, né? É um povo muito quente. A gente falou aí agora da Copa. Acabou hoje em dia, olhando para trás, que houve uma sabotagem. Eu sei, tudo bem, superfaturamento, não vou entrar nessa questão se houve, não houve, mas assim, acabou sendo uma grande sabotagem. Qual o país que não quer sediar uma Copa do Mundo? E aí entrava aquelas coisas, não é padrão FIFA e tal. O nosso SUS, valente, guerreiro, com todas as sabotagens, todos os ataques que sofre, ainda conseguindo segurar esse tranco. Não precisa de padrão FIFA. A FIFA, aonde ela mete a mão, é onde tem maracutaia. Né? E não sou eu que estou, não estou descobrindo nada novo. Né? O meio do futebol, do business, que gera muita grana, é um meio muito complicado. Então, voltando para a pergunta do Cláudio, eu acho que, para ser bem pontual agora do que ele perguntou, me chama muita atenção qualquer pessoa
que resolve patrulhar desejo alheio, que resolve ser polícia de sexo, que resolve patrulhar. Eu fico logo assim, porque é uma coisa que ela não é muito normal. Cada um tem sua vida, cada um tem o seu desejo, cada um tem sua bússola, sua orientação pessoal. E a pessoa, quando fica marcando muito, atacando muito, querendo menosprezar, diminuir, né? Fazendo disso, muitas vezes, para além da violência verbal e física, chacota, é que tem algo ali que tá mal transado, tá mal resolvido. O que eu não sei. Né? Mas que é estranho, né? Tá ótimo. Lúcio, deixa eu agradecer aqui. Para você desligar o seu telefone, eu acho que está tendo um retorno, por favor. O teu delay. Isso. Tá ótimo. Então, eu quero agradecer o Marley do Linsky Júnior, sempre presente aqui, uma mensagem muito carinhosa, aqui que dirige a mim. Muito obrigado, Marley, estamos juntos. O Henrique Cairos, ele aqui faz uma contribuição e deixa muito claro, pelo convidado, entendeu? Muito obrigado, Henrique, muito obrigado. Isso é uma aprovação de que a pauta, enfim, a aprovação da pauta e principalmente do nosso entrevistado, o Lúcio Massaferri Sades. O Lúcio, eu fiz uma entrevista, logo vai estar o vídeo da TV 247. Nós vamos falar desse assunto. Teve inauguração, participou disso, do Memorial da Loucura no Rio de Janeiro. Tá? Então, nós vamos falar um pouco do avanço que o Brasil vinha trilhando e vem, viu? Isso foi um represamento, mas no Rio eles não conseguem segurar. E que teve, assim, como uma figura central, um avanço do tratamento da saúde mental, tratamento da doença mental, na verdade, que é a Nise da Silveira. Então, nós vamos falar aqui sobre ela. Eu tive o prazer de conhecê-la, e aí nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, o convidado realmente é muito especial. A Denise Paulsen, ela aqui está dando uma contribuição e está criando um movimento que eu apoio. O movimento dela que eu vi depois, ela é seguindo a corrente SPC, a corrente SPC, o movimento SPC, só para contribuir. Então, ela dá aqui a contribuição dela, que é para manter as nossas lives, porque a gente vive do financiamento de vocês, é direto, não tem banco por trás do 247, como tem de todas as TVs corporativas. Toda a empresa corporativa tem, o maior patrocinador é banco. Então, você veja que os jornais de rede de TV, todos são patrocinados por bancos. Então, eu apoio o movimento SPC, contribua você também. Muito obrigado. Viu? Tem aqui mais um superchat, que é a do Tarcísio Pena. Ele diz aqui, olha, terminada a Segunda Guerra, os Estados Unidos assumiram o sonho nazista de dominar o planeta, usando toda uma máquina composta do poder armado e tática de dominação política. Agora, vou dizer uma coisa para vocês, nós estávamos conversando sobre isso, até a agressividade, essa disputa hoje com a China, essa retomada da Guerra Fria, de uma maneira mais violenta, que resultou até na eleição do Trump, é um indicativo de declínio. Viu? Na verdade, hoje, os Estados Unidos, se você olhar a dívida pública deles, é muito grande. Então, eles têm dificuldades e podem ter dificuldades ainda maiores, o que explica até essa atuação mais forte, essa ingerência em países onde eles podem ter algum sucesso. Por exemplo, eles tentaram quebrar o BRICS atacando o Brasil. Essa é a verdade. Então, o BRICS era uma solução, mudava o eixo geopolítico, o que é bom para o mundo, inclusive. Ou criava um mundo multipolar, né? E isso foi o Brasil, com o ataque ao Brasil, com o enfraquecimento do Brasil, a eleição de Jair Bolsonaro, a ascensão desse lavajatismo, nós tivemos, vamos dizer assim, os Estados Unidos evitaram o fortalecimento do BRICS, que era inevitável, mas que era e é. Eu entendo que isso é apenas uma pausa. Bom, daqui a pouco eu continuo lendo os comentários aqui. Eu quero falar do Lúcio sobre o Memorial da Loucura. O que acontece? O Brasil
o Brasil vinha num avanço, né? A luta antimanicomial. E eu vou pedir para o Lúcio falar sobre isso. Na verdade, essa luta, o que havia é o seguinte: nós tivemos muitos brasileiros que perderam a sua vida, vinham perdendo a sua vida, morrendo sob tortura, isso em nome de um tratamento que era medieval, horroroso, não sei nem se medieval, anti-humano. Mas aí eu pergunto para o Lúcio se o memorial é uma forma de tentar evitar que isso se repita. E a ameaça de que se repita existe. No governo Bolsonaro começou já com o Temer, quando houve um estímulo à volta de internação de doentes mentais, um incentivo, estímulo através de verbas, um estímulo e, vamos dizer assim, um prejuízo de uma tendência que era de ter residências, de você descentralizar o atendimento e devolver essas pessoas à vida livre. Por favor, Lúcio, a palavra é sua para explicar exatamente que luta foi essa e o que significa o Memorial da Loucura que foi inaugurado no Rio de Janeiro. Então, essa inauguração do memorial ocorreu, acho que foi 17 de dezembro, se eu não me engano. Eu fui lá na inauguração, fui no Hospital do Engenho de Dentro, o antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, que hoje em dia se chama Instituto Municipal Nise da Silveira, né? Que é onde a Nise da Silveira, onde ela desenvolveu por décadas o seu revolucionário tratamento acolhedor das afecções psíquicas, usando expressões artísticas, né? Nise, quando a gente fala de luta antimanicomial, saúde mental no Brasil, assim, a gente tem que falar de Nise, né? E o memorial, essas imagens, né, que nós estamos vendo aí, ele se localiza na Casa Verde, né, que é um dos núcleos que funcionava no Hospital de Engenho de Dentro, que ainda tinha moradores internos, né, um legado da época, né, manicomial, né, hospital psiquiátrico como casa, que é o hospital psiquiátrico, né, o hospital não é casa, né, mas com casa de pessoas que foram abandonadas ou colocadas, muitas vezes, lá por familiares. As histórias são as mais diversas. E o memorial da Casa Verde, não por acaso se chama Casa Verde, é para que não ocorram mais casas verdes, né? Para que isso fique em memória, registrado lá dentro da casa, aberta para visitação. Tem salas, né? Quartos que abrigam aparelhos usados, aparelhos de tortura, praticamente, que eram usados como tortura, né? Mas que eram usados pelos médicos da época, lá do início, que Nise combateu frontalmente, como de eletrochoque, câmara, que era usado como remédio, né? Não está em causa nem a discussão de uso eletrochoque em casos gravíssimos de catatonia, não, era usado como remédio, como punição, né? Aparelhos usados em cirurgia de lobotomia, as famosas camisas de força, né? Que a imagem por si só já mostra o aprisionamento das pessoas e tal. E o memorial funciona marcando a saída do último interno para residências na região, terapêuticas, né? Para uma casa, para poder morar fora do hospital, ter uma casa. É um trabalho, muita gente, né? Eu e muitos outros trabalhamos nisso. Eu trabalhei na Juliano Moreira também, além do Nise, no setor de residências terapêuticas e tal. Então, a função do memorial não é só como se fosse um museu com os artefatos que eram usados no passado, não. É para que a memória não seja enterrada, né? Para que seja lembrado que já ocorreu, né? Prisões, né? Hospícios como prisões. Atenção, eletrochoque não era usado só em hospício. Prisões usam. Eletrochoques são usados, a gente tem uma história aqui de 64, né? Que o eletrochoque era um instrumento de tortura, né? E a Nise da Silveira, voltando a falar da Nise, né, é muito emblemático que no local onde ela desenvolveu um trabalho belíssimo, né, do mundo das imagens, do resgate, né, da dignidade, né, vislumbrando a liberdade dessas pessoas de ser, de existir, né, de que tenha sido lá que o último morador daquele hospital tenha ido morar em uma casa. Então o memorial ele tem essa função de marcar. E não por acaso, é bom deixar registrado, né,
eu não sei se todos que estão nos ouvindo conhecem, talvez esteja alguém que não conheça. A história da Anísio da Silveira, dentro desse contexto que a gente está falando hoje aqui, é muito interessante também, porque a Anísio, ela teve uma experiência de vida muito ativa na política, isso é pouco falado. A Anísio não era apenas uma médica psiquiatra revolucionária, corajosa, não. A Anísio, o trabalho dela de formação de medicina foi sobre violência contra as mulheres. A Anísio foi presa em 1936, se eu não me engano. A acusação é que ela era comunista. Houve uma coisa muito confusa de uma denúncia no hospital que ela trabalhou, na Praia Vermelha. Ela foi presa, acusada de comunismo. Ficou um ano e meio presa, né? Na prisão conheceu Olga Prestes, Graciliano Ramos e tal. É na saída disso, que ela só foi anistiada em 44 ou 45, 44, olha só. E aí que ela retoma no Engenho de Dentro o trabalho dela, sempre combatendo frontalmente, como ela dizia, qualquer tipo de aprisionamento e tortura, física ou psicológica. Lobotomia, excesso de remédio, insulina terapia demais, eletrochoque como punição, como remédio. E ela enfrentou muita gente, enfrentou o império da medicina, né? Uma profissão de homens brancos, né? Ela se formou na faculdade, lá na Faculdade da Bahia, numa turma com 100 e tantos homens. Ela, única mulher nordestina, baixinha, muito corajosa, né? Embora na família tenha tio e pai, o tio muito amigo, trabalhou com ela. Eu só fui trabalhar com ela já bem idosa, mas ela marcou muito, né? Muito, na década de 90 e tal. Então, eu acho que o acontecimento do Memorial, né, da Loucura, lá onde ela construiu esse trabalho, que é um marco da história da luta antimanicomial do Brasil, da própria reforma psiquiátrica, da saúde mental, e onde funciona o Museu de Imagens do Inconsciente também, né? Também criado por ela. Entendeu? Então, eu acho que essa boneca alguém fez com o gatinho, a Anísio sempre com o gato, né, do lado, ela adorava. É o gatinho dela, eu fui na casa dela cheio de gato, né? E deve ser o Léo, era o último acho que foi o Léo, se eu não me engano. É o Léo? Gato, era o último, se eu não me engano, o último gato que ela teve, assim, que acompanhou ela foi o Léo. E está no memorial, né? Quem fez esse boneco? Você sabe? Olha, eu não perguntei num dia, mas eu cheguei a tirar uma foto abraçadinho com ela, assim, que estava tão bonito. Alguém teve a delicadeza, né, de fazer uma obra dessa lá. Com o gatinho do lado, né? Não podia. O gato para Anísio, os gatos, né? Aliás, os animais, né? O cachorro também, mas o gato, principalmente pelas características do gato. O gato ele não chama. Se você chamar um gato, ele vai às vezes olhar assim e tal. Ele não vai. Ele vai na hora que ele quer. Ele tem uma personalidade diferente, felina, né? Anísio usava-os, né, como instrumentos de terapeutas também. Eles participavam do convívio, né, com os pacientes, no dia a dia, né, nos ateliês de expressões artísticas, né? Ela valorizava muito isso porque tinha muita gente, sabe, Joaquim, colegas todos da comunidade, muita gente que não tinha condição de verbalizar o sofrimento psíquico, né? O quanto que era invadido, e a arte, né? A pintura, o teatro, a música, a modelagem com argila, a oficina de conto de fadas, isso tudo eram meios, veículos, né? Instrumentos potentes para que esse mundo interno das imagens das pessoas pudesse ser compreendido, acolhido e ser transformado, né? Lá teve recentemente, né, foi filmado o Anísio no Coração da Loucura. Tem até algumas fotos que eu passei para o Joaquim, para você, Joaquim, do Teatro de Dioniso. Dioniso, foi lá que foi filmada assim, várias cenas, como uma dança da quadrilha, que teve a briga do paciente Lúcio, que foi lobotomizado, né? Então, o Memorial da Loucura, lá no hospital, né, do Engenho de Dentro, onde ela desenvolveu esse trabalho belíssimo e libertador, né? Ele marca uma nova etapa. Ele não é o fim, onde vai guardar imagens e apetrecho e artefatos de um passado, não. Olha o teatro aí, né? De Dioniso. Vai marcar que daqui para diante não podemos permitir
que essa memória seja apagada, que essas conquistas que foram obtidas a tão dura pena, com tanta luta, sejam derrubadas por movimentos sempre escusos, interesseiros, envolvendo dinheiro, de grandes impérios como farmacêutico, como outros, como do exterior também, para desterrar, para acabar com isso tudo que está aí. Não, a gente não pode permitir isso. Esse tipo de retrocesso não pode, né? Ô, Lúcio, eu vou destacar aqui o comentário do Olavo Lins. Ele diz aqui, olha, Joaquim, doutora Nise da Silveira era alagoana, um dos orgulhos dos alagoanos e das alagoanas. Os alagoanos, muito bom, né? A Laurita 942 também está fazendo um comentário aqui, diz que, olha, falem também de Osório César no Juqueri, São Paulo. Ele também foi um pioneiro da arte de Flávio de Carvalho. Flávio de Carvalho trabalhou com ele. Ele, Nise, era o Jung, né? Osório... Não, a Nise era Jung, o Osório era Freud. Você conheceu o trabalho do Osório ou não? A Nise você trabalhou com ela, né? Sim. O do Osório não conheci, infelizmente não conheci. Estou escutando agora, né? A Nise eu trabalhei com ela, sim. Trabalhei com ela, conheci. Ela foi diretora de um lugar que eu trabalhei. O Lúcio, você sabe que olha, tem o Boró Arteiro aprovando a nossa pauta essencial, também acho. Ô, Lúcio, me permita fazer um comentário, só que eu li a partir do material que você me mandou, né? Então, na verdade, a loucura, ela é... A sociedade, ela parece que estava encontrando um jeito de conviver com a loucura agora, com algumas propostas, pelo menos a sociedade brasileira, parecia interessante. Mas eu vi que a origem, vamos dizer assim, desses hospícios, a origem do hospital, veio de cenas que eram horrorosas. As pessoas ficavam internadas nos porões da Santa Casa, no Rio de Janeiro, e elas gritavam, não tinha nenhum tipo de atendimento especializado, então as pessoas entravam na Santa Casa e ouvia gritos nos porões, eram escondidas nos porões. E depois, Dom Pedro II fez um primeiro hospital, um hospício que era considerado até no primeiro momento um avanço, que era um tratamento especializado, né? E depois foi virando também uma casa de horrores, né? E eu, fazendo esse vídeo, eu ouvi o André Rego, que é um psicólogo, ele falou que a expressão trem de doido de Minas Gerais é porque tinha uma linha férrea que eles colocavam aqueles que eram considerados doentes mentais no trem, e o trem levava todos esses até Barbacena, que era no hospital de Barbacena, onde morreram 60 mil pessoas. Também um campo de concentração. Isto veio num avanço muito grande até que surgiu a Lei Paulo Delgado, não foi isso? Que foi o tratamento fora dos hospitais. Isso foi um baque no comércio que existia. Muita gente enriqueceu com hospitais privados. E mesmo recebendo o dinheiro do SUS, porque dava atendimento muito porcaria no depósito de gente lá. E depois, com a Lei Paulo Delgado, o deputado Paulo Delgado, 2001, eu acho. Então, nós estávamos num processo de avanço, né? E agora já se fala até, está tendo uma consulta pública da volta do eletrochoque em pacientes com autismo, né? E a Anise já não está mais aqui, então você é um discípulo dela, outros também são, e também podem continuar e devem continuar, estão continuando nesta luta. Mas aí que eu te pergunto, essa consulta pública, veja bem, sobre a volta do eletrochoque, eles falam num caso de diagnóstico de autismo severo, mas é de novo introduzir a tortura dentro dos hospitais. Como é que você vê isso? Olha, eu soube disso há pouco tempo também, enviaram para mim essa questão, uma matéria, né? É absurdo, totalmente absurda do modo como é levantada. Porque, veja bem, a ideia de eletrochoque, eu até separei aqui propositalmente para mostrar um livro do Frantz Fanon, chamado Alienação e Liberdade. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Frantz Fanon era um médico, psiquiatra, né, ligado à psicanálise também, marxista, um autor maravilhoso. Escreveu Peles Negras e Máscaras Brancas. O Fanon, eu estou dizendo isso para apontar o seguinte, o Fanon ele tinha uma visão
de eletrochoque pontualmente em algumas situações, que é totalmente diferente. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas é totalmente diferente disso que a gente está falando. Essa questão de consulta pública, primeiro que consulta pública, como assim consulta pública? Quer dizer que, então, se escolherem que vai dar eletrochoque em autista, isso vai passar, mas isso não é matéria de consulta pública, isso é matéria de especialistas, né? Lúcio, só para dizer, isto é do Ministério da Saúde, dirigido pelo Queiroga, para todo mundo saber. Isso, exatamente, você entendeu? Isso, além do absurdo, é um absurdo que não deve ser levado para consulta pública. O banimento, e aí eu vou frisar o que eu conheci de Nise, né? A gente está falando, dá muito em tela aqui a ideia de Nise, da loucura e tal. O banimento, entre aspas, de eletrochoque, desse campo de tratamento, né, digamos assim, psíquico, de afecções psíquicas, já foi fruto de uma grande luta. Essa lei Paulo Delgado, a descentralização do acolhimento, né, psicológico e psicossocial, com os CAPs, tirar das mãos desses barões, né, de clínicas e de hospitais que estavam sempre ligados com a indústria farmacêutica, que tinha interesse nessa, digamos assim, nessa enxurrada de tratamentos medicamentosos, né, que não vislumbravam uma libertação, né? O que é uma libertação? A pessoa ficar livre para existir do modo como ela pudesse ser, do melhor modo, sem precisar ficar numa camisa de força química, que o financiamento também altíssimo disso tudo, né? Bom, isso aí, do pouco que me chegou sobre essa proposta, isso é completamente absurdo. Extrapola, inclusive, qualquer debate que pudesse acontecer em torno de eletrochoque, do passado e tal. O Brasil tem uma história, o que eu estou falando não é novidade, né? Quem desconhece isso vai investigar informações históricas sobre o que aconteceu aqui em presídios, em prisões, né? De sessões de tortura, e eram usados também nos hospícios, que você bem apontou, muitos deles funcionando com cenas cotidianas totalmente desumanas. Só para finalizar com uma vivência da época da Juliana Moreira, vou me referir então a uma época anterior ao que eu trabalhei no Instituto Nise da Silveira. A Juliana Moreira, que tem uma história duríssima, a Juliana Moreira lá funcionou um manicômio judiciário lá há muito tempo, né? Coisas terríveis aconteceram na Juliana Moreira, né? E a Juliana Moreira, eu me lembro que certa vez eu tive a sorte, tanto num como no outro Instituto Nise, também trabalhar com equipes da saúde mental. Como tem gente boa, viu, Joaquim? Como o Brasil tem profissional bom nessa área. Isso é bom ficar marcado. É uma luta que nós... Vou pegar até esse gancho para ler aqui o comentário da Laurita 942, falando de tanta gente boa que tem na área da saúde mental. Você tem muito empresário que explorou, e tem mesmo. Claro. Agora, você tem o outro lado de grandes profissionais. A Laurita 942 está sempre presente aqui também. Ela diz, olha, hoje também existe o Museu Osório César em Franco da Rocha, aqui em São Paulo, onde ficava a Juqueri, um hospital muito grande. E dizia, gente, uma casa antiga maravilhosa com trabalho dos artistas do Juqueri. Está aqui a Laurita dando uma contribuição, falando de uma outra ação que tem aqui em São Paulo. Juqueri, imagino que esteja fechado, porque também foi terrível, aconteceram coisas terríveis lá também. Então, eu imagino que já não seja o que foi em outro momento. Mas te devolvo a palavra, perdoe aí por interromper, mas eu só queria ler o comentário aqui da Laurita. Não, imagina, claro. A Laurita, é isso aí, concordo. Reforçando o que eu estava dizendo, né? Eu tive uma sorte grande, e não é minha sorte, eu acho que é dos brasileiros. Tem muito profissional bom nessa área. E na Juliana Moreira, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu me lembro que certa vez fizemos, uma equipe da residência terapêutica, que era o setor que eu era lotado lá, de fazer um levantamento em prontuários, e o Joaquim e colegas da comunidade 247, nós ficamos muito impressionados com a quantidade, com as histórias. Primeiro, os diagnósticos, muitos, esquizofrenia paranoide. Era um tal de esquizofrenia paranoide para tudo quanto é caso. Outra coisa, pessoas que, assim, eu vou dar um exemplo que existiu, mas
com 19 anos de idade, com 20 anos de idade, a família pegou fumando maconha e tal, e internaram. E ficou. Ficou. A pessoa estava com 60 anos de idade. Outra pessoa, que essa eu me lembro, o nome, evidentemente, que eu não vou dizer, mas eu acompanhava, uma pessoa foi abandonada, criança. Ela não tinha família e foi abandonada, né? E ficou e tornou-se moradora e tal. E aí as coisas lá dentro, né, de um lugar como esse, no passado, elas iam acontecendo. Toda sorte de violências, de abusos, né? Que aí é todo tipo de pessoa passando por ali também. Tanto profissionais da saúde como o descaso, o descuido, né? Maus profissionais, maus médicos também, né? Uma péssima orientação há décadas atrás da direção do tratamento, né? Nise apontava isso. Em vários livros ela dizia: é inadmissível que se devolva para a sociedade, que coloque de volta uma pessoa que está internada e está enchendo a cara dela de remédio e eletrochoque sem a menor condição de convívio. Ela vai ser internada novamente, porque era o que acontecia. O índice elevadíssimo de reinternações era prova da ineficiência e da falta de cuidado que tinha. E, no meu ponto de vista, e eu acredito que de muitos profissionais, né, que estão nos escutando da área da saúde, é a prova da eficácia da mudança que ocorreu. A partir de toda essa luta que ela, e não, o Osório, né, está sendo dito aqui, eu não conhecia, e que todas essas pessoas, a reforma psiquiátrica, e depois veio, se fortaleceu como luta antimanicomial, são conquistas de melhorias, de conquista, né, de mudanças para melhorar a posição dessas pessoas, que na verdade é melhorar a nossa posição. Né? O que é o hospício? O hospício, classicamente, é o lugar da negação da vida, da liberdade. Né? O que a sociedade não quer ver nela, porque o que a gente vê de loucura, né, na rua, né, um presidente da República sambando num iate, uma música de funk agressiva, no meio de um desemprego total, de um desterro total, de uma pandemia cheia de morte, se isso não é loucura, o que é loucura? Né? Eu estou aqui fazendo um exagero. Então, o que é loucura? Essas pessoas internadas, de Barbacena, que você acabou de trazer à memória, aí, nossa, assassinatos, homicídios em massa, envenenamentos e tal, uma história terrível. Então, essas marcas, isso tudo, que isso entre, né, como registro de um memorial da loucura, para que a sociedade não deixe que isso retorne, e pior, que isso se infiltre em outros setores, porque pode passar imperceptível. Né? Prisão, cadeias, presídios, hospitais, clínicas, hospícios. Há de se ter muito cuidado com o apagamento dessas fronteiras, né? Onde a usurpação da liberdade e do direito de ser, de viver e de existir, ela é aplicada por esse tipo de gente. Né? Interesses financeiros, às vezes pessoas totalmente insensíveis, e às vezes pessoas que são absolutamente desequilibradas de verdade, que também existem. Pessoas que não teriam condição nenhuma. Uma consulta pública sobre essa eletrochoque em autismo, isso realmente quase que você decide da loucura total, né? Enfim. Fantástico. Pô, sabe que quando você estava falando, eu lembrei de uma cena do filme Arquitetura da Destruição do Nazismo. O nazismo chegou a eliminar as pessoas consideradas loucas, entendeu? E isso começou a chamar atenção, que queimar, mandaram para os fornos, entendeu? Porque começaram a, enfim, deixar mais bonita a paisagem, e eles achavam que também tinha uma questão de os prédios dos hospícios na Alemanha, eles eram bonitos, e achavam que aquilo não combinava com a loucura, e foram transferindo as pessoas para locais mais distantes. E depois, segundo esse filme, mataram, eliminaram, porque eram inconvenientes de alguma maneira. Era aquilo que não estava no padrão. Isso é loucura, isso é loucura. Isso realmente é loucura, eu digo. Isso é loucura, com isso não se pode conviver. Mas Cláudio, deixa eu ler aqui mais uns comentários, perdão, é do Cláudio, vou fazer um comentário para o Lúcio. Ele diz aqui, olha, o Cláudio diz assim: Lúcio, você chegou a conhecer Bispo do Rosário? O Bispo do Rosário foi famoso. Você chegou a conhecer, não? Não conheceu o Bispo? Não, pessoalmente não. O mais próximo que eu cheguei a conhecer é a obra dele,
E eu trabalhei na Juliano Moreira, né, onde funciona o CAPS Bispo do Rosário, né, que é uma homenagem ao Bispo do Rosário. Conheci a obra dele, mas eu não tive esse prazer, né, de conhecer o Bispo do Rosário, pessoalmente. Né? Lúcio, deixa eu ler aqui mais alguns comentários. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se tem alguns comentários aqui que nós temos. A Laurita, já falamos do museu, né? Também temos o Cláudio Alves, acabei de falar, o Boró falando que a pauta é essencial. Eu acho que lemos todos. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que isso afeta a todos nós, o próximo de nós. Parece haver uma pandemia de depressão, de alguma maneira. Qual é a causa disso? E como é que você vê os tratamentos recorrentes, o uso de remédio, por exemplo? Isso cura? O que está acontecendo? Qual é a solução? Porque todo mundo conhece alguém próximo que tem que tem depressão, diagnosticado com depressão. E como é que você, como especialista, lembrando que o Lúcio é professor, doutor, está na Universidade Cândido Mendes, também da UFRJ, não ouvi você falar agora, eu conheci você da Cândido Mendes, mas não sei se você está na UFRJ, que você citou a UFRJ agora há pouco. Mas, enfim, vivemos essa pandemia e o remédio é a solução. Como é que as pessoas devem tratar? Vamos a essa pergunta, eu acho muito importante para a gente fazer o nosso encaminhamento até a próxima live do Lúcio, porque eu quero que o Lúcio venha mais vezes aqui. Ele é filósofo, pode discutir todas as questões, inclusive questões políticas. Mas eu passo a palavra a você. Bom, Joaquim, só da UFRJ eu sou pesquisador de 3 laboratórios de lá, mas sem vínculo empregatício, mas pesquisador vitalício, né? Laboratório da UFRJ de filosofia. Voltando. Olha, sobre a depressão, é um entendimento que eu tenho, né? Não existe, assim, a depressão, né? Existem inúmeras intensidades de manifestações de existência em pessoas diferentes deprimidas. As pessoas elas se deprimem de maneira diferente. Umas pessoas ficam deprimidas e muito prostradas e não conseguem fazer absolutamente nada. Outras pessoas elas estão entrando em processo de depressão, mas elas não sabem, isso ocorre. Elas estão eufóricas, elas ficam hiperativas. Outras pessoas têm insônias crônicas e ataque de pânico, né, as famosas síndromes do pânico, que já fatiaram o nome das afecções, então surgiu a síndrome do pânico, que em muitos casos é associado a um processo depressivo também. Enfim, eu estou citando esses exemplos para mostrar que não é uma coisa só simples. Eu acho que um tratamento, uma abordagem, né, que pode ser assim, eficaz, né, para tratar depressões, ele não pode ter os medicamentos como fim, ou seja, tratar assim, uma pessoa depressiva, ela vai ficar tomando remédio a vida inteira. Essa é a abordagem que eu tenho. Né? Tem toda uma... A Rita, perdão. O Joaquim, a depressão nem remedia. As pessoas se viciam e não saem do quadro. Exatamente. Depressão vem sozinha, vem num combo, ansiedade, polaridade, pânico. Olha, a Rita até citou o pânico, né? Porque tem gente que não sabe disso, a Rita observou bem. Os ataques de pânico, muitas vezes, eles são um indício de que a pessoa está no processo de depressão. E às vezes a pessoa não sabe, né? Porque a própria mídia tradicional praticamente não aborda isso, né, Joaquim? Não fala, né? Então é mostrada a ideia da pessoa depressiva, da pessoa não levantando da cama, por exemplo, né? Chorando o dia inteiro. E nem sempre é assim. E os remédios, eles devem atuar para ajudar nesse processo de modificação, acredito eu, e não como um fim. Exemplo, há toda uma discussão, e isso é uma discussão mesmo, né? A depressão ela é uma doença que ela é a falta de certos componentes químicos no cérebro. Ou será que ela não é a pessoa alterando a sua química a partir de uma mudança de posição? Se você ficar muito deitado, muito parado, a sua química toda vai mudar do corpo, o suor muda, né? Quando a gente está mais fazendo exercício, atividade, também muda. Então eu não sei se localizar num problema orgânico, se isso procede muito, né? Então eu acho que
a maneira boa de abordar sofrimentos nessa via, na depressão, né? Quando a pessoa localiza, ela percebe que ela não está legal e ela quer sair daquilo, ela deve conjugar, se tiver um sofrimento muito grande, né, algo de uma medicação pontual, alguém que entenda, e atividades multidisciplinares, terapêuticas, de abordagem, artísticas, inclusive. Nise nos ensinou tanto sobre isso, que a pessoa possa recuperar uma potência, que ela possa se reorganizar psiquicamente, né, diante do mundo. Um mundo que está o tempo todo aí nos oprimindo, né? Um mundo que é um mundo que nos invade, que nos afronta, né? Que nos coloca à prova. Não é uma vida fácil. Viver não é fácil, né? Mas pode ser uma arte. Né? Essa que é a grande sacada, eu acho. Né? Só o remédio, a Rita tem toda a razão. A pessoa vai ficar tomando remédio, depois ela está 6 anos tratando depressão, tomando remédio. Como se fosse solucionar. A gente volta na discussão que eu estava falando do tratamento do pessoal que era morador de hospício, que ainda é, com remédio. Não adianta. Quando acabar aquilo, quando é devolvido para a sociedade, ela não está preparada para conviver, para gerir essas relações afetivas com os outros, com as diferenças. Né? Olha como é complicada a relação com as diferenças hoje em dia que a gente está vendo no país. Né? Pessoas ditas normais, ou que se auto-intitulam, você citou muito bem a arquitetura da destruição, essa estética do horror, né? Essa estética da porrada, da violência, nós vamos acabar com isso tudo aí, né? Uma coisa assim, doentiamente espartana, né? Doentiamente, porque os espartanos tinham toda a lógica de tá com defeito, a gente vai jogar. E quem é que tem o critério do que está com defeito, do que não é normal? Que critério é esse? Quem decide isso? Né? É poder, né? Claro. Poder. Tem uma questão para a gente colocar aqui, que temos que sair aqui rapidamente. Eu não sei se você conhece, mas o Érico Machato diz: Lúcio, qual a participação do senador Humberto Costa na reforma psiquiátrica e na luta antimanicomial? Humberto é daqui de Pernambuco, psiquiatra. Eu não sei se você acompanhou no Congresso a discussão dessa lei. E quem implementou uma parte dela foi o próprio Humberto, quando era ministro da Saúde, né? E foi logo depois da aprovação da lei, que é 2001, ele foi o primeiro ministro da Saúde do governo Lula, salvo engano. Mas, enfim, você conhece alguma coisa a respeito? Olha, eu não acompanhei, do Humberto eu não acompanhei assim, exatamente de perto para responder, né? Eu conheço a lei Paulo Delgado e tal, mas assim, sei a época, né? Essa virada para 2000, 2001, que marcou realmente digamos assim, a implementação de um novo tipo de abordagem psicossocial, digamos assim, né? Das afecções psíquicas, territoriais, isso começa a mudar. Mas do Humberto... Perfeito. Só para lembrar uma questão, eu vou colocar uma questão, a questão do horror dos hospitais. No caso até de Juqueri, alguns prontuários houve acesso aos prontuários, tem estudos sobre isso. Havia casos, por exemplo, da mulher, esposa, que era considerada uma esposa difícil, o marido internava e até recomendava que se fizesse lobotomia para ficar uma pessoa mais dócil. Nós não estamos falando isso de 200 anos atrás. Nós estamos falando isso 50, 60 anos, uma coisa horrorosa que aconteceu. E o Lúcio está aqui para alertar: o Museu da Loucura é uma conquista da sociedade, está lá no Instituto Nisso da Silveira, para que isso não ocorra mais, né, Lúcio? Então, eu passo a palavra para você fazer o seu encerramento e dizer para a gente como é que as pessoas fazem para ter acesso, visitar o Memorial da Loucura. É Museu Memorial. Então, olha, eu fui lá na inauguração, eu não sei como é que eles estão agendando, é aberta a visitação, como é o Museu de Imagens do Inconsciente. Também é aberta a visitação, funciona lá também no Instituto Municipal Nisso da Silveira, ali na Ramiro de Magalhães, esquina, lá no Engenho de Dentro e tal. Agora, os horários, qual o protocolo que se faz, né, para a pessoa chegar lá e visitar, eu preciso de um contato, falar lá com a minha ex-chefe, com a diretora Érica, então com a Priscila, que é diretora lá de um setor,
né, para saber ao certo. Mas, assim, é aberta a visitação, tanto um como o outro, né, tanto o memorial como o Museu de Imagem Inconsciente, que eu recomendo muito que as pessoas também vão conhecer para ver o Memorial da Loucura sendo construído através das expressões artísticas, que eu acho que isso é anterior ao Museu de Imagem Consciente. Está lá, as obras, as pinturas, as esculturas. E uma observação que eu queria fazer, eu me lembro, possivelmente tratei de outros, mas eu me lembro muito bem de um cliente da Casa das Palmeiras, onde Nise foi a minha diretora. Ela fundou a Casa das Palmeiras, como se fosse um hospital-dia, né, onde funcionava ateliês de expressões artísticas para tratamento, né? Teatro, muita gente boa passou por lá. O Teatro do Oprimido, do Boal, passou por lá, o Gel Brito, muita gente boa. Novamente eu falo, excelentes profissionais interdisciplinares, nem todos da área de saúde. Tinham artistas, pessoal da filosofia, de enfermagem. Bom, eu me lembro de um camarada, de um sujeito, que ele foi lobotomizado por causa de agressividade, né? E eu convivia com ele, né? Inclusive, eu monitorava, assim, nos ateliês de pintura. E a história dele é uma história, assim, era bem o retrato desse tipo de absurdo, de tortura, né? De crime, né? De mutilação. Eu passei para você nos vídeos, inclusive no documentário que está online, né? Que a Valéria de Leone editou brilhantemente, né? Tem passagem mostrando o que era essa operação da lobotomia, né, de furar o crânio para tirar um pedaço do cérebro e tal. Esse cara, e é impressionante, e que isso foi feito como assim, uma receita de tratamento, né? Quer dizer, tiraram um pedaço do cérebro dele assim, para ele ficar calmo. Daí a gente volta para o eletrochoque. O eletrochoque para essa gente não era novamente eu peguei o livro de Fanon de propósito, porque há quem debata casos gravíssimos de catatonia, a pessoa está morrendo, ela não come e tal, pontuais para despertar a pessoa, mas não é isso. Isso é crime, isso é tortura, isso é cala-boca, né? Como era o cala-boca na época da ditadura. O que era eletrochoque no pau de arara? Né? Debaixo da unha, nos órgãos genitais, também era um cala-boca, acabar com a memória da pessoa, né? Aquelas descargas, acabava, deixava a pessoa, ficava lá urinada num canto, jogada e tal. Então é uma realidade assim, que tanto no memorial como no Museu de Imagem Consciente, eu estou destacando isso, funcionam no mesmo lugar, são abertos à visitação, e deve ser olhado também o registro da memória das obras construídas. Eu me lembro de uma escultura de um desses pacientes, da Nise, que era fantástica, Joaquim. Era uma escultura de gesso muito bonita, muito bem feita, de um homem, de um boneco com grades retorcidas, arrebentadas, e ele saindo. Então, era uma escultura de gesso linda, as grades arrebentadas e o boneco saía, assim, com a cabeça saindo. E aquilo era exibido na Casa das Palmeiras assim como como é que se chama? Um exemplo de uma obra de arte belíssima, que dizia muito. É o tal exemplo que a Nise usava. A pessoa não consegue falar. Né? Como é que a gente vai fazer? Vai fazer análise da pessoa? A pessoa não consegue falar. Mas talvez ela consiga fazer uma modelagem. Dali você cria uma ponte. Né? O afeto catalisador, né? Que ela teorizou. Muito bom. Lúcio, muito obrigado. Vai vir mais vezes, Lúcio. Vamos trazer aqui. As pessoas estão pedindo aqui. Eu realmente, quando eu fiz a entrevista com você para esse vídeo, e logo vai estar na TV 247, gostei muito. Falei, bom, temos que conversar mais com o Lúcio, as pessoas precisam ouvir mais, nós temos que discutir esses temas, não tem tabu, não. E eu vejo que eu tenho sempre na minha mente, eu gosto muito, na verdade é um verso, né, do Caetano Veloso, que ele fala, visto de perto, ninguém é normal. Questão, acho muito interessante, entendeu? Então tem que se discutir mesmo a mente humana e evitar qualquer tipo de sofrimento, porque muita gente simplesmente perdeu a vida e passou uma vida de tortura nesses hospitais que muita gente está querendo de volta, internação, tá?
Entendeu? Começou isso no governo Temer, essa discussão. Isso é inaceitável. Tem uma consulta pública agora, pública, pô, vamos falar se quer eletrochoque ou não. Que coisa absurda, coisa impensável, né? Lúcio, muito obrigado. Boa noite para você. Boa noite a toda a comunidade. Volte mais vezes. Quer dar um recadinho final, alguma mensagem rapidinho? Agradecimento pelo convite, agradecimento por todos estarem aqui juntos. Obrigado, tá? Tá ótimo. Lúcio, muito obrigado, Lúcio. Até mais. Um abraço. Um abraço a todos vocês.